Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro O Infinito em um Junco, a invenção dos livros no mundo antigo. É um livro da escritora Irene Vallejo, da editora Intrínseca. É um livro relativamente caro, mas já é um livro mais grosso, com uma maior quantidade de páginas, e tem tido, assim, algum desconto, né? Infelizmente, um desconto que não é o bastante para que o livro se torne barato. Essa editora, ela, caso vocês queiram comprar, vale a pena esperar um pouco, porque ela costuma fazer promoções assim muito boas mesmo. As promoções dela chegam até a 70%, 80% às vezes. Então é uma editora que às vezes a gente quer ler o livro, se antecipa, compra, e algum tempo depois a gente vê esse livro num preço bem pequeno, bem menor do que o preço cheio original. Então, assim, é um livro que provavelmente vai estar num preço bem acessível daqui a uns tempos. Enfim, é um livro sobre o livro, é um livro sobre livros, é um livro que faz um passeio pela maneira como o livro era produzido, como ele era distribuído, como esses leitores faziam para ler, como era a leitura, né, a maneira que se lia, sobre bibliotecas, sobre o risco que os livros correm, sobre o risco que as bibliotecas correm e sempre correram na história, né? Algumas bibliotecas, várias bibliotecas e algumas obras são completamente desconhecidas em função desse desaparecimento. Essas obras, a gente sabe delas pela citação em outras obras, por outros autores, mas algumas continuam completamente desaparecidas. Né? Então a autora faz aqui um passeio por isso, pelo material que era utilizado, pelas transformações que vão acontecendo, pela mudança nos materiais e na maneira de ler. São coisas que vão acontecendo simultaneamente, uma interferindo na outra. Elas vão interferindo de forma simultânea, né? Há uma interferência tanto na maneira como se faz o livro, quanto na maneira de ler, e a autora vai demonstrando isso aqui de forma muito bem clara, bem explicada, bem acessível, bem leve. O livro é de leitura bem fácil, tá? Bem agradável. Eu demorei bastante a ler esse livro, para dizer a verdade para vocês. Eu tenho o hábito de ler livros simultaneamente. Eu leio mais de um livro por vez. Então, esse é um livro que eu fui lendo junto com outras obras, né? Inclusive, parei em algum momento para ler ou reler uma obra para fazer um vídeo aqui. Então, assim, é um livro que eu li bem devagar. Fui absorvendo ele de maneira bem lenta, bem gradual, né? Mas é um livro que eu gostei muito. Acho que vale muito a pena ler, porque ela traz aqui algumas conexões, algumas revelações, algumas coisas nem são novidade, mas a maneira que ela trata do assunto de forma leve, de forma simples, torna isso muito agradável e muito interessante. Ela fala do livro, mas ela fala aqui também de uma tradição ocidental, de uma cultura ocidental, né? Ela faz um retrato dessa cultura. Eu acho isso muito interessante, eu gosto muito disso. Faz assim um relato dessa tradição ocidental desde a antiguidade, passando pela Idade Média até os dias atuais. Eu me considero herdeiro dessa tradição, então me identifico muito com essa escrita por isso. Me considero muito herdeiro disso. Me considero assim, eu assumo essa herança plenamente. Sinto pesar pelas coisas ruins que aconteceram, né? Mas sinto muito orgulho também de ser parte dessa tradição. Tá? Bem, ao fazer esse retrato, ela pinta a figura de um sujeito que é o leitor, né, que somos nós, leitores, porque eu faço esses vídeos aqui para vocês, mas eu me considero apenas um leitor apaixonado, sem nenhum tipo de formação para fazer esse vídeo. Eu apenas sou um leitor. Apenas recomendo obras pelo prazer de ler. Tá? Bem, e ela faz um retrato aqui do leitor,
Nesse mundo da leitura, nós temos os escritores, nós temos os distribuidores, nós temos os produtores, nós temos a biblioteca e nós temos também a figura do leitor, que é muito importante nesse processo todo da leitura. Tá? O leitor é uma figura fundamental, uma figura muito importante, inclusive, pela sobrevivência de vários livros. Então, assim, e aí, ao traçar esse retrato da cultura ocidental, dessa tradição ocidental e desse leitor, ela faz uma conexão do passado, do tempo, ela faz uma conexão no tempo e no espaço que une, assim, figuras, pessoas que estão distantes dos centros culturais mais importantes, às vezes vivendo num grotão quase completamente isolado de tudo, quase completamente isolado de tudo, vivendo num grotão fora fora assim dos centros acadêmicos, dos centros culturais dessa tradição ocidental, pessoas vivendo distante no tempo, eu acho que eu já falei distante no tempo, mas vivendo distantes no espaço, isoladas, distantes, mas com um fio que conecta essas pessoas, tanto nesse passado distante, quanto nessas regiões que ficam quase isoladas. Então, essa figura fica conectada, nós, leitores, ficamos conectados por um fio importante, que é o livro. Né? Esse é o fio que nos conecta a todos. Quando a gente vê ela descrevendo aqui essa história da leitura de uma perspectiva dos leitores, a gente consegue se ver na figura desse leitor, mesmo há séculos atrás. Tá? Existem traços que são semelhantes aos nossos traços como leitores. Há um aspecto muito afetivo da leitura aqui e do leitor. Tá? Dificuldades para ler, problemas para ler. Então, assim, eu achei o livro muito interessante por isso. Ele estabelece um fio que nos conecta a todos. Nos conecta como herdeiros de uma cultura, como herdeiros de uma tradição cultural, né? Uma tradição que ela se manifesta de forma muito concreta nos livros, e como membros dessa cultura atualmente, nós todos compartilhamos alguma coisa em comum. E o que nós temos mais em comum é o fato de sermos leitores. Então, assim, por mais diferenças que a gente tenha, nós temos uma união muito profunda, que é o fato de nós sermos leitores. Então é isso. Eu gostei muito disso. Me fez relembrar aspectos memória muito afetiva da minha vida como leitor, né? Quando ela mostra que momentos em que parecia que a escuridão, um período de trevas, ia absorver por completo os últimos leitores e engolir os últimos livros, mas mesmo assim a leitura persiste, o leitor continua lendo, apesar de todas as dificuldades, e os livros continuam sobrevivendo. Então, isso para mim foi muito bom, foi muito agradável, me possibilitou fazer essas comparações, esses paralelos entre a minha vida como leitor e a história da leitura, da escrita e dos leitores através do tempo, né? Me fez ter essa conexão. Eu recomendo a vocês que, se tiverem oportunidade, possam ler, porque é um retrato da nossa herança enquanto herdeiros dessa tradição, é um retrato da nossa herança que define uma parte da nossa identidade, que sustenta boa parte dessa identidade que nós temos como herdeiros de uma tradição ocidental que eu valorizo muito, que tem muitos problemas, e ela também aponta esses problemas aqui, mas tem muitas virtudes, tem muita coisa a celebrar, né? Porque problemas todas as culturas têm, todos os povos têm, todas as histórias têm, mas tem coisas positivas também, e a história do Ocidente, principalmente a história da cultura ocidental, a história essa tradição do livro no Ocidente é algo maravilhoso, é algo belíssimo, não menosprezando nenhuma outra cultura, nenhuma outra história, mas celebrando essa que nós temos, que é maravilhosa. Então, assim, é um livro que eu achei muito gostoso de ler. Gostoso, eu digo gostoso, delicioso de ler, porque o livro, para mim, ele tem esse aspecto sensual muito forte.
O livro, para mim, é algo que eu gosto de tocar, que eu gosto de sentir, que eu gosto de cheirar, que eu gosto de verificar, assim, todo o registro do tempo nele. Quando ele é novo, é o cheiro de novo; quando ele é velho, são as marcas, são as sombras, são os amassados, enfim, são os reflexos do tempo que estão registrados nessa obra. Então, para mim, o livro tem muito disso de sensorial. É por isso que eu não consegui até hoje ler ainda um livro digital. Eu ainda não li. Não tenho nada contra, talvez amanhã eu passe a ler, né, porque o mundo funciona assim, mas até hoje o livro tem muito disso para mim. E tem muito disso para mim enquanto um leitor, porque enquanto leitor eu vivi um pouco dessa situação ligada a desejo, ligado à proibição, ligado a medo, ligado à mentira, à farsa. Houve um tempo, num mundo, num momento em que eu precisei mentir para ler, em que eu precisei ler escondido, né? Um tempo muito distante, mas foi um fato, por várias situações. Mas não é algo que me entristece, não, porque essas proibições, esses medos, essas mentiras, esse desejo, esse assombro, essa admiração, só fortaleceu o meu laço, só fortaleceu os meus laços com a leitura. Meus laços saíram fortalecidos com o livro e com a leitura a partir dessa experiência bem passional que eu sempre tive com os livros. E eu acho que vale a pena por isso essa leitura, para vocês conhecerem um pouco. Existem vários outros, mas especificamente recomendo esse, porque gostei muito, achei leve, achei agradável. Tá? Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.